Quero compartilhar com os irmãos Mateus 5,13. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Fiquei com um versículo aqui na mente e achei esse versículo tão poderoso, né? Jesus, todas as palavras deles têm muito poder. Tudo que Jesus fala tem muito significado. E às vezes a gente se acostuma a ler, por exemplo, as parábolas. Ali hoje 3 capítulos dos evangelhos. Mas se a gente parar para tentar entender, às vezes, um versículo do que Jesus diz, nós encontramos uma riqueza de sabedoria muito grande. E a palavra de Deus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E pensando sobre o sal, parece muito simples, né, de dizer, parece que é muito redundante, mas o sal vem também, hoje a gente fala de salário, né, mas vem dessa conotação da questão histórica, cultural, mas o sal sempre foi valorizado, principalmente na cultura na qual Jesus está ali. O sal, ele tem muitas funções, e a palavra de Deus nos coloca numa realidade, é que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E quando a gente tenta analisar a realidade e a importância disso, nós percebemos que o sal, por exemplo, tanto na comida da época de Jesus quanto a nossa, ela é responsável para dar o gosto, gerar um bom paladar. E quando temos um bom paladar, podemos saborear e se sentir feliz com isso. E a base dos relacionamentos entre antropologia e poder, cuidado, encontros, tudo tem a ver com uma boa mesa com comida. As pessoas se encontram para isso. E esse sabor tem que gerar emoções, tem que gerar felicidade, agradabilidade. E é horrível às vezes a gente experimentar algo que não faz bem, que gerou uma gastura, né? E Jesus, ele nos dá essa responsabilidade, ele nos compara a essa questão do paladar. Nós precisamos ser aqueles que dão paladar ao mundo. O mundo está triste, o mundo está amargurado, o mundo está depressivo, o mundo está cheio de ansiedade, mas você tem que ser aquele que tempera este mundo. Sabe, aquele irmão, aquele colega de trabalho, aquela pessoa da família que não consegue lidar com as contas do dia a dia, que você sente que isso aqui dela está ficando tenso, que a mente dela o tempo todo, o pensamento acelerado. E às vezes a gente percebe isso ao redor e nós não usamos o básico daquele sal que é Jesus para temperar, para gerar equilíbrio. Para dizer assim, Mateus 6, olha, não se preocupe com o que virá. Aprenda a confiar em Deus. O trabalho ainda não veio, não o que você quer, mas espera um pouquinho mais. Olha, você está numa rotina de estudo muito estressante, eu entendo, mas confia um pouco mais no Senhor e mantenha o foco. Às vezes uma palavra como essa gera esperança, gera ânimo, tempera o dia de alguém. E quantas pessoas às vezes se levantam já amargurados, depressivos, outros cheios de ansiedade e depressão, nem dormiram naquela noite. E você às vezes tem aquele salzinho do Espírito Santo, ó, para temperar, para gerar vida, para gerar esperança. E você precisa salgar isso. Você precisa usar daquilo que Deus te deu todos os dias. Numa época na qual Jesus estava, o sal era tão importante que não era só para gerar esse tempero, mas para armazenar, conservar a comida para que não se estragasse. E aqui, continuando a aplicar isso, o Espírito Santo, ele está nas nossas vidas todos os dias para que a gente não se estrague com as coisas do mundo, para que a gente continue ali se alimentando dele todos os dias, da palavra bem temperada. E aí quando a gente entra aqui no final, olha que Jesus diz, que coisa linda. Jesus, olha, para nada mais presta, senão para se lançar fora
e ser pisado pelos homens. E eu comecei a dizer, por que Jesus falou tão bem do sal, mas chega um momento que esse sal parece que ele não tem mais valor. Parece que ele tem que ser pisado pelos homens. Por que isso? Porque o sal, ele também servia para outra coisa muito importante. E na medicina antiga se falava muito do banho de salmoura, né? Olha, pega as crianças recém-nascidas, dá um banho de salmoura. Basicamente um banho de água salgada. E a Cisjordânia, a Jordânia, Jerusalém, o Mar Morto, aquela região toda, tem uns mares muito salgados. O Mar Morto é um mar medicinal. As pessoas, desde a época de Jesus, até hoje viajam para aquele ambiente. Pessoas doentes, para mergulhar ali, para receber esse banho de salmoura. Porque o sal, ele também, além de temperar, de gerar equilíbrio, ele também gera vida. E o sal, que é Jesus, ele gera vida e vida em abundância. Então o que os sacerdotes, o que o templo fazia? Comprava muito sal. Até que quando chegava o período do inverno, o que acontece em Jerusalém? Caía neve. Eu não sei se vocês sabem, o ambiente lá é muito quente, né? Mas tem um período no ano que lá também neva. E nas entradas dos templos, tinham muitos mármores ali no templo. E se os irmãos, os religiosos, estivessem a caminho para entrar, para cultuar, poderiam muito facilmente escorregar, se machucar. Então aquele sal que não serviu para muita coisa, para temperar a vida, temperar o alimento, cuidar, gerar saúde e vida, aquele sal que estragou se armazenava em um ambiente, ali pelo templo, um lugar fechado. E na época do inverno, na época da neve, se pegava aquele sal estragado e jogava nos ambientes de mármore para derreter o gelo, para que os irmãos pudessem cultuar e não escorregassem. Só que Jesus está chamando a atenção disso aqui. Olha, você precisa ser um sal para gerar vida, para gerar um bom tempero, para curar o próximo. Você não pode deixar que esse sal, que esse Espírito Santo, que essa palavra que está em você se estrague, passe no meio do caminho e perca o valor. Porque se perder o valor, vai chegar um momento que você vai ser jogado também. E os outros irão, ó, você não tem mais valor, sua palavra, seu ministério, sua vida. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para gerar vida, para gerar a esperança, a certeza que do céu ainda virá o nosso Salvador. E que esse Messias nos levará para um reino de paz, um reino de glória, onde as dores, as doenças, as dificuldades não farão parte, meu irmão. E nós precisamos manter essa esperança. Precisamos ser esse sal que salga, esse sal que gera vida, esse sal que ainda consegue parar um minutinho. Olha, agora eu vou parar aqui. Hoje eu fiz isso à tarde, falei, eu vou parar o trabalho aqui um pouquinho, já atendi a rota toda, vou ali salgar a vida de alguém. E tinha alguém que precisava de um aconselhamento. Eu consegui parar um pouco, ler uma palavra e orar por aquela pessoa. E aquela família se sentiu muito feliz com aquilo. É o básico, é o pouquinho. Mas faça isso para o Senhor. Porque às vezes para você não foi muita coisa, mas para a vida daquele que estava triste, sem esperança, o sal ele serviu para muito.